E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo, que bom. Vamos começar mais um estudo na área de educação física. Hoje vamos começar a tratar do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no Século XXI. São vários textos dentro desse livro que é organizado por George Dorfman Ninick, acho que é assim que pronuncia. Se não for, vou falar só George Dorfman. E Renata Pascotti Zuzzi. Maravilha? Preparado? Então vamos começar. Parte 1. Aportes históricos sociais. Capítulo 1. A educação física como espaço educativo de promoção da igualdade de gênero e dos direitos humanos. Escrito por Sandra Umberhan. Introdução. O esporte é um dos direitos inalienáveis do ser humano e uma das formas mais aprimoradas de promover a inclusão social. Além disso, o esporte tem a capacidade de dar visibilidade às formas de discriminação de gênero. Os direitos humanos têm relação com o esporte no sentido de promover a igualdade de tratamento entre homens e mulheres. É algo óbvio hoje em dia, mas devemos lembrar que os direitos das mulheres foram reconhecidos como direitos humanos apenas em 1993, na Conferência sobre Direitos Humanos em Viena. O esporte revela-se como um espaço apropriado para a promoção dos direitos humanos e no enfrentamento das discriminações, sejam elas de gênero, raça ou orientação sexual. Os PCN trazem como tópico a orientação sexual, onde é colocado que a educação física é um espaço privilegiado para a construção de relações humanas mais igualitárias. A educação física e a educação como um todo favorece a compreensão objetiva de como ocorre a negação do outro pelo preconceito, pela discriminação, pela estigmatização. Aqui vemos o tratamento da dimensão ética da educação e o compromisso de aprender e investigar a discriminação e buscar alternativas para a sua superação. Vamos para os direitos humanos no Brasil. Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil consolida-se como um país democrático e atento às políticas internacionais de direitos humanos. E esse movimento ocorreu também em boa parte da América Latina. No Brasil, o foco da mudança no processo de redemocratização foi a garantia dos direitos sociais e individuais, consolidados na Constituição Federal. Entretanto, a dificuldade se encontra na capacidade de romper o discurso e efetivar os direitos na prática. A legislação trata muito bem da existência digna, mas a desigualdade tem crescido muito no Brasil e no mundo. No Brasil, as desigualdades regionais, de raça e de gênero são significativas e diariamente denunciadas. Desde a redemocratização e promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil tem adotado medidas em prol da incorporação de instrumentos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos. Destacamos alguns tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, Convenção sobre os direitos das crianças, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, entre outros. A possibilidade de denúncia das violações dos direitos humanos concebe uma outra maneira de promover a vida em sociedade, em um regime democrático. Mas só recentemente o governo brasileiro vem respondendo a esses tratados e convenções. Uma das obrigações do Brasil é apresentar relatórios sobre a colocação em prática dos conteúdos dos tratados que o país ratificou. Portanto, o desafio está em reduzir o abismo que há entre a legislação constitucional de proteção dos direitos, referendada pelas convenções e tratados internacionais, e as ações concretas, que não dependem apenas de iniciativa política, mas também de mudanças de valores e costumes sociais. Vamos para podemos ser diferentes, mas não desiguais. É a nossa humanidade que concebe a ideia de que somos todos iguais. E essa igualdade essencial das pessoas serve de base para formar o conceito universal de direitos humanos. Mas é preciso entender que ser igual não significa ser idêntico, homogêneo. E o direito à diferença é bem distinto da desigualdade. A desigualdade pressupõe hierarquia, portanto, superioridade e inferioridade. Já o direito à diferença protege nossas características identitárias, enquanto que o direito à igualdade protege o indivíduo. As soluções para a desigualdade não se limitam a uma redistribuição dos recursos econômicos. Elas devem ser direcionadas para o reconhecimento das diferenças. Não é uma tarefa fácil, pois é preciso pensar nas demandas específicas de cada grupo, garantindo a igualdade de acesso aos serviços, mas também é preciso levar em consideração o respeito à diversidade e à diferença.
Entretanto, é bem claro que a mudança, além do campo político e jurídico, precisa caminhar para o campo social e ideológico, com a eliminação de estereótipos, preconceitos e discriminações sociais, gênero, raça/etnia e socioeconômica. E é neste aspecto que a educação tem um papel central. Agora nós vamos para a educação física e os PCN. Todo espaço educativo, considerado agente socializador, juntamente com a família, são responsáveis pela elaboração de valores, atitudes e preconceitos. Esses espaços podem ser contestadores ou reafirmadores de conceitos, atitudes e preconceitos. Estudos mostram que, tradicionalmente, a escola reforça a desigualdade e a discriminação, principalmente com relação ao sexismo, ao tratamento diferente que se dá entre meninas e meninos. A educação física não foge à regra. A educação brasileira passou por importantes reformas, com um enfoque direto no repúdio às discriminações de todas as naturezas. Temos como exemplo os PCN. O eixo central dos parâmetros curriculares nacionais é a educação para o exercício da cidadania, daí a inclusão dos temas transversais. No caso específico da educação física, os PCN realçam as relações de gênero, reconhecendo-as como referências fundamentais para a constituição da identidade de crianças e adolescentes. A novidade no documento é que não se nega a importância do acesso ao conhecimento socialmente acumulado pela humanidade, mas sim há a inclusão na pauta educacional de temas relacionados diretamente ao exercício da cidadania. Falando particularmente da educação física, os temas transversais colocam a área como fórum privilegiado para trabalhar as relações de gênero, com destaque para o tópico diferenças entre meninos e meninas. Altman coloca que, para além do que afirma o documento, que as diferenças são produzidas social e culturalmente, a diferença entre os gêneros é algo intrínseco, além de poder haver diferenças intragêneros. Os PCN se limitam a falar que a competência das meninas para determinada atividade advirá de sua experiência ou vivência em atividades culturalmente atribuídas para os meninos. Não se cogita que existem diferenças entre as próprias meninas e que os meninos também podem usufruir da vivência de algumas atividades da qual são privados. Como vemos, a valorização da diversidade e das diferenças não pode ficar restrita ao binômio homem-mulher, menino e menina. Do contrário, abrirá espaço para outras formas de discriminação, que permanecerão veladas. As atividades precisam ter, de forma bem clara, um direcionamento para que se possa questionar as atribuições dadas aos homens e mulheres em nossa sociedade. Enfim, não se pode desconsiderar a própria diversidade de nosso país, na qual os próprios docentes estão inseridos, tampouco os currículos dos cursos de formação acadêmica, que não contemplam temas como as relações de gênero, de raça/etnia, diversidade sexual, ética, etc. Esses temas são fundamentais para que se possa compreender a complexidade da organização social e a construção dos processos de exclusão e discriminação. Um olhar sensível para como a discriminação e o preconceito se estruturam em nossa sociedade não deve ficar restrito apenas a atitudes e os papéis que o homem e as mulheres desempenham, mas é preciso olhar para a maneira como nos organizamos nas instituições públicas e privadas, nos espaços políticos e governamentais e também na maneira como organizamos nossas atividades profissionais. Agora nós vamos para o capítulo 2, a invenção do homem eugênico, enlaces entre eugenia e educação física, nas obras de Renato Kell, 1917 a 1929. Texto de André Luiz dos Santos Silva e Silvana Villodre Goulner. Mas não agora, vamos dar uma pausa, recuperar as energias para depois continuar com o estudo do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no século XXI. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo.